Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, na história da Igreja, eu vou falar um pouco sobre uma curiosidade que existe na oração do Credo. É uma oração que todos nós católicos fazemos, mas muitas vezes a gente não se atenta naquilo que a gente está rezando, né? E a Igreja, ela mostra que tudo que ela faz, ela tem um sentido, ela tem um significado. E a oração do credo, ela é muito importante para nós católicos, porque é onde nós professamos a nossa fé verdadeiramente na igreja que nós acreditamos. E a curiosidade existente nessa oração é o nome citado de Pôncio Pilatos. Mas por que o nome de um governador romano, aquele que foi responsável pela morte de Jesus, é citado nessa oração? Uma das razões é para reforçar a história da paixão de Cristo, ou seja, afirmar que a morte de Jesus não foi um mito, nem foi uma lenda, foi o que realmente, que de fato aconteceu. Muitas pessoas até acreditam, né, que tudo que aconteceu naquela época de Jesus é contado como história, contado como uma lenda, né? Algo que não aconteceu. Mas o nome de Pôncio Pilatos é citado nessa oração para que nós saibamos que realmente, de fato, houve tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E outra curiosidade é para nos mostrar que o nome de Pôncio Pilatos, ele representa os governadores daquela época que foi perseguidores da Santa Igreja. Ou seja, naquele tempo a igreja era muito perseguida por muitos governadores. E também ele simboliza a covardia e o julgamento injusto, ou seja, Jesus ele foi covardemente preso, Jesus ele foi covardemente açoitado, Jesus ele foi covardemente cuspido e o pior, Jesus ele foi covardemente morto, né, injusto. E Pôncio Pilatos ele demonstra tudo isso quando ele próprio entrega Jesus para ser crucificado, sabendo que ele era inocente. E outra curiosidade e outra razão é para nos recordar que de algum modo somos responsáveis pela morte de Jesus. Ou seja, né, se Jesus foi crucificado, foi pelos nossos pecados, se Jesus foi crucificado, foi por nossa culpa. E quando cita o nome de Pôncio Pilatos nessa oração, é para nos mostrar tudo isso, né, que nós também temos a ver com a morte de Jesus. E outra curiosidade que também nos faz lembrar é o preço, né? O preço pelo qual nós fomos salvos, ou seja, o preço que Jesus pagou pela nossa salvação, que foi o derramamento do seu sangue. Então, essa foi um pouco da história, né, dessa oração do credo que nós muitas vezes fazemos, mas a gente nunca se atenta àquilo que a gente reza. Como eu já falei, nós católicos, nós temos que sempre buscar o conhecimento, porque tudo que a nossa igreja ensina, ela tem algo a nos dizer. Tudo que a igreja faz, ela tem algo a nos mostrar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.